Nós já passamos pela questão do fonema, que é o som, fonemas e letras, eu vou colocar no plural. Fonemas e letras, já vimos a questão da sílaba. Aqui, quando eu falo de sílaba, divisão silábica, tonicidade, né? Tudo isso que faz parte da sílaba. Questão da risotônica e arrisotônica, ortoépia e prosódia. Dentro da ortografia, tem o uso do porquê. São muitas questões sobre os porquês. O uso dos porquês. Nós vamos trabalhar em cima deste exercício porque eu quero revisar com vocês este uso. Ele quer o uso. Observe aqui, já está marcado a letra B. É um porquê separado, sem acento. Quando eu tenho uma pergunta direta ou indireta, e este porquê ele vem no início desta pergunta, direta e indireta, ele é separado e sem acento. Ele vem no início. Eu estou dizendo que é uma pergunta direta quando é com a interrogação ou quando é indireta. Na pergunta indireta, eu digo assim: perguntei por que você não veio. Neste caso, o porquê no início, o porquê separado sem acento, ele é na pergunta direta ou indireta quando ele vem no início. Porque ele se chama ursinho da sorte. Quando eu uso este verbo aqui, lá em sintaxe, nós vamos ver isso. Quem pergunta, pergunta algo a alguém. Aqui só tem o algo. Este verbo aqui, sintaticamente, ele é um verbo transitivo direto. Perguntou algo. Quando eu tenho este porquê respondendo aqui, perguntei por que você não veio. É uma pergunta indireta, eu não devo colocar aqui a interrogação, porque ela é indireta. Eu só coloco a interrogação na pergunta direta. Isso também é regra de pontuação. Como este verbo é um verbo transitivo direto e indireto, mas aqui só está com objeto direto, perguntei algo. Isso aqui é um objeto direto. É um objeto direto oracional. Por que é oracional? Porque está em forma de uma oração. Tem um verbo aqui, veio. Cada verbo, uma oração. Então, é aquela famosa oração substantiva, objetiva direta, que depois, mais tarde, nós vamos ver. Nessa oração, que ela é chamada de oração substantiva, ela pode ser introduzida por este porquê. Está aqui um dos modos de usar. Depois, eu vou retomar lá na parte de sintaxe o uso deste porquê, que não somente uma chamada conjunção integrante. Então, aqui nós já estamos sabendo, é uma pergunta que ela é indireta, que é com auxílio desses verbos. Perguntei por que você não veio, indaguei por que você não veio, eu quero saber por que você não veio. Por isso que ele é separado e sem acento. Aí você vai observar o seguinte: ele não está no início da oração, mas porque é uma pergunta que ela é indireta. Este aqui é o primeiro uso. Vamos ao segundo. Aqui, olha, bidu. Observem que depois de bidu aqui tem uma vírgula. A vírgula é uma pausa. Neste caso aqui, volta a ficar no início, mais ou menos isso, depois da pausa. Bidu é um chamamento, é um vocativo. Por isso que é este porquê aqui, ó. Bidu, porquê separado e sem acento. Ele se chama ursinho da sorte? Isso aí é uma pegadinha. Você diz, olha, não está no início, tá? Porque depois da pausa, volta a ideia do início, da regra. Não é no início da oração, mas tem uma pausa. Tem aqui, olha, bidu, separa, o vocativo é separado da oração. Por que ele se chama ursinho da sorte? É esta regra aqui que entra. Na letra C diz o seguinte: porque é muita sorte encontrar um ossinho. O que aconteceu? A gente diz o seguinte: é o porquê da resposta. Quando eu tenho este porquê aqui, que ele é todo junto e ele não tem acento, nós falamos o seguinte: ele é o porquê da resposta. Só que esse porquê junto, sem acento, ele pode ser uma conjunção causal, pode ser uma conjunção explicativa e pode ser uma conjunção final. Esse porquê que a gente diz é o porquê da resposta. Ele se chama ursinho da sorte porque é muita sorte encontrar um ossinho. Neste caso, este porquê aqui é uma conjunção explicativa. Tá dando uma explicação. Não pode ser causa e consequência. Causa e consequência tem que ter os dois juntos. Olha o modelo de causa e consequência. O tambor soa porque é oco. Aqui eu tenho causa e consequência. Se você observar o seguinte, o fato de ser oco é uma causa. A consequência é ele dar som. Aqui eu tenho causa e consequência. Esse porquê está introduzindo ali uma causa. Tá vendo? O segundo motivo desse porquê, que eu digo é o porquê da resposta, pode ser uma dessas três conjunções, que a gente tem que trabalhar o sentido dela, não tem jeito. Agora, o porquê final, conjunção final, mais esquisito que tem. Tem mais ou menos um verso do Fernando Pessoa que ele diz assim: Deus deu-me
seu Gládio. Gládio é espada, porque eu vencesse. Esse porquê final, ele tem o sentido de para que. Deus deu-me seu Gládio, sua espada, para que eu vencesse. Então, ele resolveu, o poeta, colocar porque eu vencesse. São essas 3 formas do porquê, tudo junto aí, que a gente disse que é porquê de resposta. Vamos a um outro porquê. O sino da sorte, porquê? Este porquê vem no final, por vir no final da pergunta, ele é separado e com acento. Por que ele vai ser acentuado? Porque ele vai ser tônico. Quando ele vem no início, ele não é tônico, ele não é forte. Ele vem no final, ele se tornou forte, ele se tornou tônico. Por isso, já sabe, no início da pergunta ou na pergunta indireta é porquê separado sem acento. No final da pergunta é porquê separado com acento. Quando eu tenho um porquê de resposta, que pode ser uma conjunção final, uma conjunção explicativa ou uma conjunção causal, é um porquê todo junto. Agora, quando ele é substantivo, ele significa o motivo. Bidu explicou o porquê, todo junto e com acento. Ou seja, Bidu explicou o motivo. Todas as vezes que ele for um substantivo, ele vem com um determinante antes. Ele vem ou com um artigo ou com um pronome, que é o que acompanha o substantivo. Ou seja, Bidu explicou o motivo da sorte. Poderia ser assim, Bidu explicou este porquê. Está aqui, acompanhando o porquê, que é todo junto e acentuado, é um determinante. Olha aqui, explique os, está aqui um artigo. Então, ele vai ser o quê? Os porquês. Todo junto e com acento. Gente, aqui matou o assunto, praticamente matou o assunto, salvo uma outra questão ali que a gente vai encontrar, mas aqui informou tudo. Na 2, alternativa errada. Ela não veio porque estava doente. Isso aí é causa e consequência. Está doente, causa. Consequência, não veio. Porque ele é todo junto, é o porquê de resposta. Ela não veio porque estava doente. Eu digo porquê de resposta, mas vocês têm que diferenciar. Para a hora de uma prova, eles pedem a diferenciação. 3. Assinale a alternativa na qual a expressão destacada está incorretamente grafada. Porque ele não podia mais sobreviver da roça e migrou para a cidade. Nossa, essa aqui, aparentemente fora de contexto. Mas o que a gente analisa, gente? Não tem uma interrogação. A intenção aqui não foi fazer uma pergunta indireta. Não tem um verbo que trabalhe a pergunta indireta. Então, isso aqui só pode ser uma resposta. Esse porquê aqui só pode ser todo junto. Porque ele não podia mais sobreviver da roça e migrou para a cidade. Como se alguém tivesse perguntado, por que ele veio para a cidade? Porque ele não podia mais sobreviver da roça. Então, deu uma resposta. É um porquê explicativo, todo junto. Mesmo numa questão que aparentemente ela estiver assim, está sem contextualização, olha, toma cuidado com a pontuação. Aí aqui a gente já sabe, olha, não fui ao baile porque resposta, porque não sabia, porque explicativo. Se soubesse, teria ido porque gosto, explicativo. Como não me avisaram, fui ao cinema e todos sabem que fui porque gosto, porquê de resposta. É todo junto. 5. Ainda não sei por que gosto de música. Gente, ainda tem mais uma forma deste porquê que ele é separado e sem acento. Quando tiver a ideia de pelo qual motivo, implícita, eu não sei pelo qual motivo ou por qual motivo gosto de música. Quando tiver essa ideia implícita, é este porquê separado e sem acento. Que vocês não devem confundir com a ideia de o motivo, substantivo. Aqui é a ideia de pelo qual motivo. Não sei pelo qual motivo gosto de música. Quando tiver essa ideia, ele é separado e sem acento. Quando eu digo, Bidu explicou o porquê, até mesmo vem um artigo antes ou um pronome, vai ser porquê substantivo. Como proceder e gostaria de saber porquê. Aqui é a pergunta indireta. Aí pronto, só faltava este mesmo, agora já sabe tudo. Ninguém conseguiu explicar, olha o artigo aqui, porquê substantivo. Ninguém sabe explicar o porquê do seu sumiço, no entanto, se estavam juntos com eles, não sabiam porquê no final e uma pergunta, separada e com acento. Nenhum de nós, aqui é o verbo, soube dizer porquê o cidadão comportou-se tão mal. Este porquê aqui, ninguém soube dizer pelo qual motivo o cidadão portou-se tão mal. Então, quando dá essa ideia de pelo qual motivo, porquê separado e sem acento. Porque ele é bem simples, agora é treino.